a parábola do filho pródigo. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos ele tinha? O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Quantos filhos ele tinha? Quem foi que pediu a parte que lhe cabia? O mais novo. Ou seja, o menos experiente. Não é isso, teoricamente? Teoricamente, o mais novo é o que tem menos o quê? Experiência. Hoje esse lugar está cheio de filhos de Deus, ó. Cheio. Tem muitos filhos de Deus que estão do outro lado, na televisão, nas redes sociais, acompanhando, orando conosco. Milhões deles. Mas são 2 categorias, 2 classes, 2 tipos de filhos. Tem o mais velho e o mais moço, e necessariamente não tem que ser o mais moço, o que eu vou dizer, mas uma parte desses filhos veio por uma razão muito superior, muito maior, muito mais nobre, ou está buscando por uma razão extraordinariamente grande, e a outra parte, os outros filhos, só querem a parte que lhes cabe. Você entende o que eu estou falando? Isso é no mundo inteiro. Agora há pouco houve um registro aqui de uma família, de um depoimento que uma criatura, ou uma filha, ou um filho, não sei, acho que uma filha, adorava, agradecia, buscava, e a vida sempre amarrada, e a outra parte perguntou: cadê o seu Deus? E cadê o Deus do Valdemiro? Por uma grande maioria, o que importa é só o que Deus proporciona, é só o que Ele dá. Então, este filho que pediu a parte que lhe cabia, ele representa a classe de filhos que só querem os bens de Deus, como a cura, uma porta aberta, uma conta bancária abençoada, farta, cheia, azul, um lar abençoado. Deus não censura quem busca isso, porque isso vem de Deus mesmo. Só que o filho que só quer a parte que lhe cabe e não dá valor à presença do pai, à companhia do pai, os conselhos do pai, o convívio com o pai, fatalmente vai sofrer, vai gemer. O filho mais moço chegou para o pai e falou: pai, dá-me a parte que me cabe. E o pai prontamente lhes repartiu os haveres, a fazenda. Olha lá. Agora olha que interessante, o versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma desregrada, dissolutamente.
Não foi imediatamente, não. Ele continuou ainda uns dias ali, com seus bens. Eu tenho comigo que esta classe, que é representada pelo filho mais moço, muitos desses ainda estão no nosso meio. Curtindo os bens, curtindo a vida que Deus está te dando, está lhe proporcionando, mas que correm o risco de em algum momento pensar que são autossuficientes, que podem se ausentar do Pai, da companhia do Pai, da presença do Pai. Então, o Pai não nega quando a gente pede a nossa parte, embora não sejamos merecedores. Deus não nos deve absolutamente nada, mas Deus estabeleceu que todo aquele que se tornar filho passa a ter direito a uma herança, uma parte dos bens que pertencem a Ele, que Ele criou. Tudo de bom que há no mundo, no planeta, foi Deus que fez. Quem concorda comigo, diga amém. E parte desses bens pertencem a mim, a você, a nós, que servimos, que nos tornamos filhos de Deus. Aliás, no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que quem se torna filho de Deus recebe o poder. Olha lá. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Tem muita coisa boa nesse mundo. Tá? Lá em Isaías diz assim, no capítulo 1, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes, fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Que eu e você somos filhos, isso eu tenho certeza. Que classe eu e você pertencemos, o tempo é que pode dizer. Nessas mais de 4 décadas, eu já passei por momentos difíceis, fazendo esta obra. E em algum momento eu tive que chorar, eu tive que caminhar no deserto. E espiritualmente falando, eu tive sede, eu tive cansaço, eu tive realmente muitas dores. Isso espiritualmente, na alma. Mas eu sempre entendi que estar junto do Pai vale infinitamente mais do que pegar a parte que me cabe e debandar e sair por aí e me ausentar. E não sei se você percebe, não precisava dele se ausentar, dele sair da presença do Pai. Porque depois que o Pai deu a ele a parte que lhe cabia, ele permaneceu um tempo ainda, alguns dias. Olha lá. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Ele foi morar em relação ao Pai numa terra, o que, igreja? Distante. A pior coisa que pode acontecer conosco é estarmos distantes do Pai. Você entende o que eu estou falando? E depois que ele recebeu a parte da herança, ele continuou com o Pai por algum tempo. Só que a herança, ou seja, as conquistas, as aquisições, as vitórias, nos dão uma sensação de autossuficiência. Quando você cresce, você se sente autossuficiente, você se sente grande.
você se sente poderoso. Isso aí é na igreja, no quadro de pastores, isso é na política, isso é no judiciário, isso é na área empresarial, em qualquer segmento, em qualquer área da vida. Um bispo, por favor, socorre ali a pessoa. Qualquer que conquistar, que vencer, qualquer que prosperar, que superar dificuldades, que passar por um deserto, quando for servido o banquete, vai se sentir merecedor, vai se sentir glorioso ou gloriosa, capaz. E isso aí está na vaidade humana, isso aí está no ser humano. Na dor, na escassez, na angústia, na solidão, na humilhação, o homem conhece a sua insignificância e busca. Mas na conquista, ele absorve toda a vaidade que o mundo lhe oferece, lhe oferta. E ele diz: eu venci, eu consegui, eu conquistei, eu posso, eu sou capaz. Esse é o começo do fim de todo ser humano. É achar que pode, que faz, que acontece. Essa semana eu vi uma entrevista de um ator famoso no mundo. Eu mesmo sempre gostei de assistir filmes dele e admiro ainda o trabalho dele. Ele fazia muitos filmes de comédia, sempre sorridente, fazendo os outros rirem. Jim Carrey. Eu até brinco, eu chamo um bispo nosso de Jim Carrey, pelo sorriso, um lá do Nordeste, acho que de Alagoas, né? Eu estava vendo uma entrevista dele, já não quer nem fazer mais a barba, não sei se vocês viram, e ele dizia: eu fiz muita gente sorrir, mas eu só sorri para os outros. E ele falou assim, chorando: eu esqueci de sorrir para mim, por isso eu estou sofrendo. Está com depressão profunda. E ele não consegue mais sorrir. Por quê? Porque ele sorriu só para os outros. E ele achava que podia mudar o quadro de alguém, podia proporcionar, e as pessoas com certeza batiam nas costas dele, pediam uma foto, um autógrafo, um cheiro. E ele deve ter ouvido muitas vezes: você é o melhor. O melhor é Deus. O maior é Deus. O grande é Deus. Presta atenção. O sujeito diz: me dá a parte que me cabe, papai. O papai: tá bom, filho, a sua parte na herança é essa. Só que o papai achava o seguinte: ele vai continuar. O papai pensava que o filhinho ia só pegar a parte dele e ia continuar ali com ele. E quando Deus te dá essas coisas que você viu hoje aqui e ouviu, é para que você continue com Ele. Fica de pé, por favor, dá um abraço no apóstolo. Daqui a pouquinho. Fica de pé, vai. Vai. Isso, força, mulher. Você está curada. Deus nos dá a parte que nos cabe com muita satisfação, com muita alegria.
E como nós temos o livre-arbítrio, eu e você, Ele torce para que estejamos com Ele, na companhia dEle, e que saibamos usar a parte da herança ao lado dEle, na presença dEle. Ou seja, as conquistas, as realizações. Porque quando nos tornarmos independentes e nos afastarmos, você vai ver a seguir o que acontece. E ele saiu levando os seus bens e se perdeu. Por que ele se perdeu? Porque Deus é quem nos dá a direção ou as diretrizes. Deus é quem nos orienta, é quem prepara as veredas, os caminhos dos homens. Não existe homem grande, o tanto de faculdades que você tem, não vai diferenciar você do outro que não estudou. Para você ter uma ideia, eu não estudei. Não muda se você não depender de Deus, se você não ficar aos pés dele. Tem um outro ensinamento que Jesus entra num vilarejo, e no vilarejo, duas mulheres hospedaram Jesus, e uma se empolgou e fazia todo o trabalho da casa ali, enquanto que a outra ficava aos pés do Senhor. A Marta, que estava trabalhando, falou: o senhor não se importa que eu fique sozinha trabalhando? Minha irmã fica aí. Jesus falou a Marta: Marta, essa sua irmã Maria escolheu a boa parte, a melhor parte. Porque só importa uma coisa. Primeiro ele falou: pouco é necessário, né? Ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Há muitas coisas boas, mas há uma coisa só que é necessária: nunca sair dos pés de Deus, de Jesus Cristo, da dependência de Deus. Então, dois tipos de filhos, de crentes, Deus tem. Aquele fazendeiro ali, aquele pai, é Deus. E aquele filho mais moço e também o mais velho, nos representam. Somos nós. Qual deles eu sou, qual deles você é? Um falou: que era a parte que me cabe. E o papai deu e ficou torcendo. E o filho ali. O dia amanhecia: pai, estou rico, estou bem, estou abastado. Obrigado, olha o que o senhor me deu, olha o que eu tenho. Mais um dia, depois um dia seguinte, daqui a pouco ele fala: não preciso mais do meu pai. Para quê? Para quê? Eu tenho o que eu preciso, eu tenho o que eu quero. Ele me deu a minha parte. E ele foi para muito longe. E a cidade para onde ele foi assolada. Uma fome terrível chegou naquela cidade. Tem jeito de mostrar isso aí, filho? Olha lá. Depois de ter consumido tudo. Mas a parte era grande. A riqueza era muito grande, os bens. Mas ele conseguiu consumir tudo. Sabe por quê? Não há riqueza que dure para sempre e nem coroa que vá de geração em geração. Está escrito. Por mais que você tenha, por mais que você conquiste, já teve autoridade que chegou para mim, bateu no peito e falou: eu tenho influência, eu tenho poder, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você tem o quê? Ou seja, eu sou amigo do homem, você é amigo de quem? Isso é besteira. Eu não sou nada, você também não é.
Eu não sou grande, você também não é. Você pode ter diplomas, você pode ter dinheiro, você pode ter influência, pode ter o que for. Se Deus não cuidar de você, você vai cair prostrado, desmaiado, aflito. Então, longe do pai, aquele jovem naquela cidade onde a fome chegou, olha, ele começou a passar a necessidade. Todos nós temos necessidade. Mas há uma diferença entre se ter necessidades e passar necessidades. Não é verdade? Ele não tinha o que precisava. E as lembranças vinham do tempo em que ele estava do lado do pai. Na convivência do pai da família. E ele desejava um trabalho, buscou com alguns ali na cidade, e o que restou para ele, Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Este o mandou para os seus campos aguardar o quê? Guardar porcos. Eu já fiz esse trabalho já na vida. Eu e um irmão meu, que é bispo, acho que está lá em Itu, no interior de São Paulo, nós recolhíamos lavagem. Você sabe o que é lavagem, não? Só que não era para os porcos lá de casa, não. Era para os porcos do patrão. O nosso patrão falava, vocês vão para a mangueira, para o chiqueiro gigante assim. A gente entrava no meio dos porcos e chegava um monte de latão, aqueles latões de 200 litros, cheio de lavagem. E a gente enfiava lá as mãos e revirava. Eu achava pedaço de filé mignon, de picanha e outras comidas que eu jamais tinha experimentado na vida. E dava até vontade de comer aquilo, estava azedo. Tinha muita bactéria. E a gente era bem pobres e miseráveis. Nós éramos miseráveis. E os porcos pisavam nos nossos pés descalços. E a lama até a canela, até o joelho. É necessário, tá? Você permanecer junto do Pai para não chegar numa situação dessas.